E aí, bora trocar um papo aqui sobre a nova lesão do Neymar. Novamente, eu vou falar que a garganta ainda não tá boa. Então vai ficar provavelmente um vídeo não tão bom assim. A parte do som, a imagem já é ruim faz tempo. Então, bora lá. Vamos ler primeiro a matéria aqui da CNN, né? Atacante teve lesão muscular de grau 2, confirmada nesta quinta-feira. Especialista comenta a gravidade. A atualização da gravidade da lesão do Neymar nesta quinta-feira, 28 de maio, levantou dúvidas sobre a recuperação do jogador e, consequentemente, sobre um possível prejuízo na Copa do Mundo que se aproxima. A CBF trabalha com um prazo de 2 a 3 semanas para o retorno do atacante, que foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Não precisamos falar tanto sobre o que aconteceu, mas vamos lá. Primeiro, quem está surpreso sobre o Neymar ter se lesionado? O Neymar ter alguma lesão muscular, sendo que é algo que ele já vem tendo de forma crônica, não é nenhuma novidade, né? O Neymar já não é mais aquele jogador de 18 anos, 20 anos que apanhava e ficava tranquilo. O Neymar hoje sofre com lesões recorrentes e virou algo normal na carreira dele. É uma lesão que impossibilita muito o jogador na parte de aceleração e desaceleração. E eu não vejo tanto assim como problema no caso do Neymar e a Copa, por ser um jogador que não precisa mais fazer essa função de ser aquele ponta que vai sair correndo, que vai sair driblando. O Neymar hoje tem que ser mais um cara cabeça no time e ser um jogador que não precisa voltar a marcar. Então, se o Neymar jogar como titular ou entrar em possível segundo tempo ou no decorrer do jogo, ele tem que ser um jogador que vai ficar protegido, né? Igual o Messi o Cristiano Ronaldo isso é normal de todas as seleções. Agora o problema que fica é a surpresa de muitas pessoas, né, que ficaram, nossa, não acredito que a esperança do Brasil se machucou, sendo que é algo que acontece dia sim, dia também. E tirando a parte da lesão, e eu acho que não deve ser cortado, né? Se vocês lembrar ou ver, em 58 o Pelé chegou à Copa da Suécia lesionado, né? O médico à época falou, ele não lesionado, né, mas chegou ali sendo poupado dos 2 primeiros jogos, que ele tava com ele teve um leve desconforto nos treinos pré-viagem. E ele chegou sendo poupado ali os 2 primeiros jogos. Só que é um cara de 17 anos, uma recuperação muito mais rápida, jovem e um físico com uma genética melhor. O Neymar nunca teve uma genética tão boa fisicamente. Então não tem como comparar o Neymar com o Ronaldo, com o Romário, com o Ronaldinho Gaúcho. São jogadores que você olha para eles e você vê que fisicamente eles são mais fortes. Fisicamente eles são mais propensos você vê a musculatura deles são mais forte. O Neymar agora, a lesão que ele teve é uma lesão de musculatura. E você não vê um jogador em alto nível tão franzino, mas não que isso atrapalhe no futebol. Estou falando só que pode ser que seja uma lesão decorrente de vários anos onde não foi fortalecido tanto aquela musculatura, talvez. Não sei, também não sou médico, não tô aqui para julgar. E eu acho que o problema maior nessa história toda do Neymar foi a briga que teve ali entre jornalistas que eram a favor da ida dele à Copa e jornalistas que eram contra. E por quê? Cara, chegou num nível, gente, que se nós comemoramos, presta atenção, nós tivemos que comemorar a ida do melhor jogador da nossa Copa. Então, algo tá errado. Porque se precisamos comemorar a ida do jogador, o melhor jogador brasileiro que temos à Copa, quer dizer que a esperança nossa já não é tão esperançosa assim, entendeu? O jogador que era pra ser o cara, que é o melhor disparadamente, tecnicamente, de todos. Cara, o Neymar foi o único jogador ali na era dele que, com o talento dele, assim, disparado. Teve outros, mais ou menos ali, em alguns períodos, mas ninguém vingou igual a ele. E muitos jogadores que tinham um potencial menor que o dele, obviamente, mas um potencial grande, meio que
abdicaram já de jogar futebol, muitos por problemas sérios, pessoais, igual o Adriano Imperador, que mesmo sendo mais velho, poderia ter ido até talvez a Copa de 14 com o Neymar, não sei. Ele talvez ainda estaria em idade para isso. O Pato, que era para ser ali a referência de ataque da seleção junto com eles também, fosse um jogador que quisesse jogar bola, levasse a sério a carreira. Então, assim, o Neymar foi disparado o melhor jogador. E vou até me contradizer aqui agora, né? Porque não tem como o jogador nessa idade, ter ido tão bem durante tantos anos sem se cuidar, né? Mas talvez faltou aquele detalhezinho quando a idade já foi chegando. Porque não é normal um jogador começar a ter várias lesões em cima da outra. Mas, voltando, deve ir pra Copa, com certeza. Acho que na época da convocação, qualquer jogador que você colocaria ali no lugar dele, faria pouca diferença. Então é melhor você ter uma genialidade igual a dele ali na manga, ou se querer começar utilizando, do que ter um jogador que vai fazer mais o mesmo, ou vai ser um cara rápido pela ponta, que é o que o Brasil forma assim, em quantidade hoje em dia. Então, e voltando à parte da briga entre jornalistas, cara, eu acho que infelizmente, como eu falei, você precisou torcer, você precisou brigar pra Neymar pra Copa, e algo tá errado, gente. Porque era pro Neymar ser unânime, como foi em todas as Copas anteriores, tirando aquelas pessoas que não gostam dele, por não gostar dele mesmo, que trocam o lado jogador pela pessoa, que daí já a pessoa não critica o atleta Neymar, critica a pessoa Neymar. E pode ter vários problemas, o Pelé tinha vários problemas, mas igual o Pelé falava, o Pelé é perfeito, Edson Arantes é um ser humano comum e imperfeito. Putz, quer criticar ser um jornalista esportivo, cara, critica ele na bola. Até tempos atrás, dava pra contar nos dedos os jogos mal do Neymar pela seleção, que era raro. Ele sempre que ele jogou bem, e tendo que carregar vários jogadores que não de uma qualidade muito inferior. E jogadores que na seleção não vingam. O Vinícius Júnior até hoje não mostrou a que veio. Os jogadores bons que tiveram na época na era dele, a maioria era a parte mais defensiva. Então você teve Thiago Silva, um excelente zagueiro. Agora o Marquinhos, mas vamos pôr o Thiago Silva, que era um extra classe. Daniel Alves e Marcelo, ótimos laterais. Então o Casemiro, um dos melhores volantes do futebol moderno. Então ele sempre teve jogadores mais defensivos a seu favor. Daí ele tinha colapso. De vez em quando teve Oscar, beleza, não durou muito. Coutinho também não durou muito. Depois vimos aqui, nem no Brasil ele conseguiu jogar tanto, né? Mesmo tendo mais jogos que o Neymar, ele não conseguiu a pressão também de jogar no Vasco. É um jogador que, por mais que nós achávamos que algum momento achávamos que tinha algumas pessoas à altura, muitas vezes achávamos, o William, não era. Sempre jogou meio que sozinho com jogadores abaixo dele. Então, não tem como você não usar esse talento. Por mais que esteja lesionado, por mais que um pouco ele chega na Copa e não consiga jogar. Infelizmente pode acontecer. Quem discorda do Neymar pra Copa tem pontos bons? Tem. O Jorge Igor fala na bola. O Jorge Igor é um cara santista, então ele acompanha muito o Santos. Daí você tem ali os caras que é mais a favor, o Rica Perrone, que é um dos melhores escritores que tem esportivo hoje. É incrível, tanto que bom que ele é escritor. Peguem pra ler qualquer coisa dele, vocês vão ver que coisa boa que é. Você tem ali daí Furquier, que é uma bosta de jornalista, vamos ser sinceros. Não é jornalista, ali é sei lá, eu não sei como que colocar, que tipo de nomenclatura eu dou. Mas não é jornalista, é um cara que quer puxar saco de jogador. Essa é a carreira dele. Se parar de fazer isso, não tem nada, porque ninguém vai ver a análise dele por ver a análise, vai ver ele, que pessoas que vão ver ele vão porque ele vai falar bem do Neymar, vai brigar com Casagrande, é isso.
Igual o Pilhado, que é um cara até bacana, mas mistura muita política. Ele fala tanto de pessoas que não gostam do Neymar por política, mas não. O Jorge Igor mesmo. O Jorge Igor não é de esquerda, gente. Ele tá cagando se o Neymar votou no Bolsonaro ou não. Sempre que ele falou do Neymar, falou na bola. Então, você tem pessoas que criticam o Neymar na bola. Óbvio, tem quem critica a política. Nossa, muito. Muito. Por isso que eu até acho que é necessário ter um pilhado hoje em dia, porque como o outro lado tá muito extremista, fazer o quê? É bom ter também um outro extremista pra dar uma balizada. Por mais que em algum momento ele erre, né? Teve aquela vez com o Rizek, que ele falou um negócio da França, o Rizek moeu ele no argumento, mesmo no argumento do Rizek ter sido ruim. O Rizek é também mais esquerda. Eu me considero mais a direita, então eu acho o argumento do Rizek ruim, só que o jeito que o Pilhado fala, ele fala muito dessa forma tão tosca, bolsonarista, de o comunismo, não sei o que fica bobo, fica parecendo que a direita é um monte de pessoas boba. Sendo que não, tem várias pessoas ali, o próprio Jorge Igor, que é um cara de direita. Cara, o Jorge Igor, ele não pega o Instagram dele, o cara segue Kim Kataguiri, já fez algumas, como posso falar, cara, já deu algumas indiretas a Partido Missão, no sentido bom de que teria que usar o fundão pra ganhar contra os peixes grandes que estão usando, né, falando em política. Então não é só a crítica, não é só a pessoa Neymar, também há uma crítica na bola. Mas é isso, cara. Eu acho que o Brasil, infelizmente, vai depender de um jogador que não é mais o que esperamos. E mesmo assim ainda é o melhor jogador. Acho que a seleção precisa reciclar, precisa desenvolver jogadores diferentes, que só desenvolve atacante e ponta, no sentido assim de... você não vê mais um cara que cria jogada como teve antigamente. O jogador de criação da seleção vai ser o Paquetá. Que, desculpa, o cara não tá sobrando nem no Flamengo aqui no Brasil. Ele era convocado porque jogava no time de segundo escalão da Inglaterra. Algo que podia ter que acabar, cara. Nossa, vamos parar de valorizar tanto assim o segundo escalão da Europa e valorizar mais o primeiro escalão brasileiro. Que tem jogadores que estão jogando melhores que jogadores lá. Só que como lá o cara não tem tanta pressão e a cada 5 jogos ele faz uma jogada diferente. Olha só, no campeonato inglês, contra times mais fortes, não, porra. O cara tá fazendo isso aí contra um time que tá quase rebaixado. Então é isso. Não sei se vocês acharam, eu tô pensando em fazer um vídeo sobre como o Neymar é um dos jogadores mais azarados assim no futebol. Daí não sei como é que vai ser como que o público vai responder a esse vídeo, né? Público nada, né? As pessoas que estão ali de boa navegando, porque não tem um público grande pra falar, olha, um público. Então é isso. Se vocês discordam de alguma coisa, acho que ficou muito extenso, acho que enrolei muito, deixei no comentário. Se curtiu, deixa o like, né? Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Acho que o Brasil, infelizmente, não ganha essa Copa. E assim, não vou sentir tanto igual as duas passadas. As duas na primeira, a de 18, ter perdido pra Bélgica, eu fiquei meio sentido. Foi uma Copa que eu demorei a assimilar a derrota. A outra, contra a Croácia, tava feito, já tava na cara que ia acontecer alguma tragédia, porque a semana inteira os jornalistas falando como que seria o meio campo croata, e o Tite não fez nada pra resolver aquilo. Depois o próprio Neymar, na genialidade individual, conseguiu achar um gol. Por isso que eu acho que tem que levar ele, porque não sei se os outros jogadores conseguiriam fazer isso hoje. Só que é isso, eu acho que se... E depois o Tite acabou deixando ele pra último, pra bater pênalti, enquanto o Brasil poderia já ser eliminado. É isso, se... as chances do Brasil são muito pequenas. Se você acha que o Neymar tem que ir pra Copa, beleza, acho que você tem um argumento muito bom pra isso. Se você acha que ele não deve ir também, acho que os argumentos também são muito bons. Chegou num nível que é difícil mesmo. Ele não tá sobrando fisicamente, tecnicamente eu não sei como é que ele vai estar. Porque, infelizmente, jogar no Santos mascara muito o jogador. No sentido de, em volta dele, é muitos jogadores muito, muito abaixo. Eu acho que é o pior elenco que o Neymar jogou na vida dele. O Santos, que jogou no passado, no Santos tinha Robinho, que tinha Ganso, tinha Elano, tinha Arouca. Cara, olha que time absurdo. O Santos de hoje, cara, desculpa.
De vez em quando o Gabigol, que vira e mexe faz uns bons jogos, mas acabou. Então é isso. Não vou ficar enrolando muito também não. Descansar um pouco essa garganta e não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo e falou!